Eu sem vou avisar som. aqui, ó, ao menino, só um minuto. Tá. Ju, pode falar. Pode falar. Som. Pode ir? Pode ir. Certo. Eu vou voltar então, né? Isso. Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer o convite. Bom dia. Pode ir, Ju, pode ir. Certo. Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer o convite feito pelas mulheres organizadoras desse projeto. Alô Produção, Múltiplas Vivências, para estar aqui hoje com vocês. Agradecer também ao Instituto Federal do Rio de Janeiro e à Pró-Reitoria de Extensão pelo importante apoio na realização desse seminário, promovido por alunas egressas do Bacharelado em Produção Cultural, que contribui para o debate público sobre a cultura nesse momento. Eu sou Juliana Lopes, sou professora de Produção Cultural do Instituto Federal de Brasília, do campus Recanto das Emas, no Distrito Federal. E vou fazer a mediação das conversas do dia de hoje. Para a gente começar, eu vou apresentar o Alô Produção Múltiplas Vivências, entre os dias que acontece entre os dias 23, 24 e 25 de junho, em horários alternados, 10, 3 e 18, às 10, às 15 e às 18 horas. Com um conjunto de bate-papos acerca de diferentes temas relacionados à produção cultural brasileira em tempos de isolamento social. A transmissão dos debates ela vai acontecer por aqui, pelo canal do YouTube do Instituto Federal do Rio, onde serão abordados temas como a experiência virtual em museus, políticas públicas culturais em tempos de crise, lives e direitos autorais, o mercado da música independente, entre outros. Entre os convidados do projeto, dos debates, estão gestores públicos, artistas, produtores e gerentes de museus, fundações culturais e grupos artísticos de todo o Brasil. Para saber mais sobre o projeto e acompanhar a programação, é só seguir o perfil @produtoresculturais no Instagram. Bom, a conversa do dia de hoje, dessa primeira sessão do dia de hoje, as políticas públicas culturais em tempos de crise. Sabemos que no Brasil, o setor cultural vem passando por um momento complexo e difícil, com um desmonte de estruturas da política cultural, né, a ausência de um sistema de fomento nacional, escassez de orçamento, disputas de narrativa em torno da chamada guerra cultural, sendo também um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19. Para conversarmos sobre esse contexto, sobre como governos municipais têm buscado formular políticas e ações nesse período de crise, nós vamos conversar com os convidados Vitor De Wolf e o Felipe Dias, que eu vou apresentar agora para vocês. O Vitor De Wolf é bacharel em Produção Cultural pela Universidade Federal do Consumidor, chefe de gabinete da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores de Niterói, diretor do Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, Castelinho do Flamengo, e criou e coordenou o Centro de Cultura LGBT, professor José Carlos Barcelos, Ponto de Cultura, entre outras atuações no campo cultural. Junto ao movimento social, criou e coordenou as Paradas do Orgulho LGBT de Niterói. Em sua primeira passagem pela Secretaria de Cultura, em 2007, o Vitor ajudou na criação do Festival de Teatro Niterói em Cena, entre outros. Em 2013, a convite do prefeito Rodrigo Neves, assumiu a Superintendência Cultural da Fundação de Arte de Niterói, onde criou a política de chamadas e editais públicos, o projeto Arte na Rua,
a política de incentivo ao grafite, a instalação de obras de artes públicas na cidade e também ampliou o debate com a sociedade civil, ajudando a coordenar 2 conferências de cultura e, junto com a sociedade civil, criou a Lei do Sistema Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura. O Vitor também foi superintendente do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, onde lançou o primeiro e o segundo edital de incentivo fiscal pelo IPTU e o ISSQN da cidade de Niterói. É membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural de Niterói, representando o poder público. Atualmente, o Vitor De Wolf é secretário municipal das Culturas de Niterói. Seja muito bem-vindo, Vitor. E agora eu vou apresentar o Felipe Dias. O Felipe é gestor e produtor cultural, formado pela Universidade Federal da Bahia e especialista na área de gestão de negócios pela Unifax. Foi presidente da Produtora Júnior, empresa júnior da Faculdade de Comunicação da UFBA, em 2009. Integrou a equipe do Educativo do Museu de Arte Moderna da Bahia entre 2013 e 2015, período em que participou como coordenador das atividades educativas da Terceira Bienal da Bahia em 2014. Desde 2017, está como gerente de promoção cultural da Fundação Gregório de Matos, na Prefeitura Municipal de Salvador. Seja bem-vindo, Felipe. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu queria dizer que as perguntas podem ser feitas durante a transmissão, nos comentários do chat, e essas perguntas vão ser moderadas pela equipe do projeto, pela produção, devido ao tempo que a gente tem para fazer essa conversa. Então, agora eu queria passar a palavra para o Vitor. Vitor, cada convidado vai ter 20 minutos para conversar com a gente, e depois a gente vai ter mais 20 minutos, então, para fazer o debate. Vitor, é com você. Bom dia, Juliana, Felipe. Obrigado aí pelo convite às duas, mais organizadoras da atividade. É um prazer debater entre colegas de profissão, né? Estou formado pela UF, tenho o companheiro da UFBA, a Ju foi também da UF na nossa época lá, né, de universidade. Eu sou também do IFRJ, que é a faculdade maravilhosa também que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então é um prazer estar aqui. E hoje eu estou ocupando essa função de secretário de Cultura aqui da cidade de Niterói, no meio dessa loucura toda que é a pandemia que a gente está vivendo, né? Então, eu estou no meu 11º mês de gestão. Eu já estava na gestão desde que o prefeito atual, a gente está aqui há 2 mandatos, né? Entrou aqui como prefeito. Eu estou na gestão da cultura. Niterói tem duas estruturas de cultura. A gente tem, municipalmente, uma Secretaria Municipal de Cultura e uma Fundação de Arte de Niterói. São 2 estruturas que gerenciam a política cultural da cidade, né? Isso, cada cidade tem de um jeito, né? Niterói, a fundação é mais antiga, a secretaria vem depois, mas as 2 funcionam em consonância. Então, eu era da gestão na parte da fundação, e nos últimos 11 meses eu virei secretário de cultura aqui da cidade. E aí, nesses 11 meses, esses 3 foram tomados pela pandemia, né? Então a gente está vivendo a coisa mais doida do mundo, né? Você entra numa gestão fazendo várias coisas e depois você se depara com esse problema que não é local, né, global, mas que você precisa enfrentá-lo também e ajudar o nosso setor aí a passar por isso. Então, vou tentar dividir a fala nesse sentido aí também. Lógico, estou falando de Niterói, uma cidade que tem uma arrecadação alta, né, uma cidade que tem uma especificidade dentro do Rio de Janeiro quase única nesse momento. A gente tem uma gestão que entende cultura como, de fato, algo importante e algo fundamental dentro da cidade. Isso é uma tradição de Niterói, entender a cultura como algo importante, né? Niterói já teve orçamentos altos para a cultura, sempre teve, né? Se manteve. Tem museus, tem equipamentos públicos culturais, tem várias estruturas. Já foi capital do Estado também, o que ajuda bastante, né? A ter esses equipamentos aqui na cidade. E a gente hoje, desde que eu assumi a gestão, a gente tem conseguido aumentar ainda mais o investimento na cultura, entendimento de cultura, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista artístico, do ponto de vista do fazer, né, artístico e cultural da cidade. A gente tem, hoje na cidade, 10% do orçamento do município é para a cultura, né, que é uma luta grande do setor cultural. Assim, no ano passado, por exemplo, a gente está entre as 10 cidades do Brasil que mais investem em cultura. Então, para uma cidade que não é capital, isso é muito significativo. Estou dizendo isso para dizer que a gente foi construindo ao longo desses tempos políticas públicas para a área. Então, acho que quando você também chega nesse momento que você está atual,
são dois desafios, né? Você conseguir manter as políticas públicas que você tinha, mas também de conseguir dar resposta à sociedade civil, porque a expectativa fica muito alta sobre a gestão. E como a Juliana me apresentou antes, eu vinha da sociedade civil, fui ponteiro, fiz movimentos culturais na cidade, e também quando chego nessa função de secretário, o desafio e a expectativa que se coloca sobre você acaba sendo alta também, né? A gente vinha desenvolvendo na secretaria, como falando essa história de ter orçamento, a gente pressupôs, né, um tripé que a gente continua também executando ao longo desse tempo de pandemia, que é a primeira, a participação popular. Isso é um eixo central da nossa gestão. Então, o Conselho Municipal de Cultura ele já é deliberativo, a gente criou essa lei na nossa gestão antes de eu ser secretário, mas eu coordenei esse processo. O Conselho deliberativo, mas eu, por exemplo, sou o único secretário que vota todas as reuniões do Conselho, eu não falto nenhuma reunião do Conselho, né? Então, acho que são pequenos simbolismos que se dá na gestão. A segunda coisa, a política de transparência por editais públicos. Eu ajudei a criar 7 anos atrás, quando a gente fez o primeiro edital na Fundação de Arte. E agora a Secretaria tem feito editais, né? Continua fazendo editais, cada vez mais tentando colocar mais dinheiro para os editais e pensar o edital não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista territorial, para que consiga chegar a mais pessoas e diferentes pessoas, né? E nessa eu tenho... me espelho muito na Bahia, né? A Bahia tem uma política longa de editais, eu que posso entrar lá e fico buscando inspirações baianas, assim, porque a política de edital que o governo, especialmente o governo do estado, né, fez ao longo do tempo, né? A prefeitura também tem políticas específicas, né, em Salvador. Eu acho isso super relevante, assim, eu sempre bebo um pouco nessa fonte aí de vocês também. E por último, a descentralização territorial. A cidade de Niterói, como eu falei, ela tem especificidades econômicas e sociais, tem sido capital, mas isso também criou um eixo na cidade centro-sul, né, por assim dizer. Quem conhece o Rio de Janeiro, o centro-sul do Rio de Janeiro, Niterói é um centro-sul parecido, né? O Rio de Janeiro ali do centro para Copacabana, Niterói do centro para Icaraí, por assim dizer, assim, se pudesse resumir. Então, acaba que todos os equipamentos culturais estão concentrados no mesmo local. Então, nós estamos criando um novo centro cultural e a gente tem brincado aqui na gestão que cada vez que o governo federal, né, diz que vai vetar alguma coisa da cultura, que vai tirar alguma coisa, que vai fechar algum equipamento, a gente anuncia um novo equipamento aqui na cidade. A gente está um pouco nessa onda, assim. Se foi vetado pelo governo federal, se apresenta em Niterói, né? A exposição que foi vetada nós fizemos aqui, peça vetada nós trouxemos para cá, e nesse momento atual também, que tem se fechado muito equipamento cultural no Brasil afora, a gente desapropriou uma casa enorme na Alameda São Boaventura, no Fonseca, que é o bairro da Zona Norte, o maior bairro da Zona Norte da cidade, e estão criando, eu acho que no mês 7 ainda, a gente vai finalizar a desapropriação da casa e começa o processo de construir, mas é um processo construído conversado, né, com a população. Isso que eu acho mais também interessante, que a gente vai fazer de cima para baixo, vai fazer de forma partilhada. E aí a gente chega nesse momento da pandemia. Foi um pouquinho antes para a gente chegar nesse momento da pandemia, onde a gente enfrenta essa situação que foi, eu estava fora do país no dia que a gente teve que começar a fechar os equipamentos culturais da cidade. Isso é super doloroso. Eu me imagino aí na Bahia como deve ter sido doloroso você ter que dar notícia para o setor cultural, para os seus diretores de unidades que você está fechando, para as feiras de artesanato. A galera da feira de artesanato sobrevive da feira de artesanato, né? Às vezes a gente tem uma imaginação, a população, a gente ouve isso, né? Porque a galera está ali vendendo, é um hobby. Não, é trabalho, né? A arte é trabalho, as pessoas sobrevivem da arte, ou deveriam sobreviver da arte. Às vezes nesse país a gente não consegue. Mas a pessoa não está ali por hobby, ela quer viver daquilo, ela quer trabalhar naquilo, ela faz aquilo ali da vida dela. Então, quando você fecha uma feira de artesanato, você tem que pensar nesse trabalhador e nessa trabalhadora que não pode mais vender o seu trabalho e que está, portanto, sem nenhuma fonte de renda. Quando você fecha o teatro, é a mesma coisa. Você tem o produtor, né, que é a nossa profissão, mas você também tem o artista que está no palco e tem toda a cadeia que envolve aquilo ali, e os técnicos, o iluminador, e o cara, e a pessoa do catering, e a pessoa que monta, e o figurinista, o maquinista, o serralheiro, toda a estrutura que envolve a produção, sem falar nos shows, né? O Rio de Janeiro e a Bahia têm muita similaridade em termos de eventos, né? São estados que fazem muitos eventos de rua e gostam da ideia de frequentar a rua, né? Tem carnaval de rua, tem atividade de rua. E quando você paralisa o setor, quando você paralisa as atividades culturais de rua, você está paralisando desde o artista que faz o show no palco, o técnico, assim como o teatro, mas também a galera que vive do entorno desses eventos, como o camelô, que está ali vendendo a cerveja dele, porque a gente consome a cerveja da rua do camelô, a gente gosta, a gente bebe na barraquinha, como o cara que depois também cata a latinha depois daquele evento. Tem toda uma cadeia que gira em torno da cultura, que não é considerado trabalhador da cultura, mas que sobrevive disso. Então, quando você fala de fechar o setor cultural, fechar os equipamentos, suspender os eventos,
você tem que levar em consideração que você está prejudicando, vou usar a palavra prejudicando, entre aspas, né? Não é prejudicando, você não está fazendo isso propositalmente, mas você está afetando, melhor dizendo, toda uma cadeia produtiva nesse sentido. Então, aqui a gente hoje tem em Niterói, a gente fez o primeiro relatório, né? A gente começou a fazer ações. No primeiro dia de fechamento, quando o prefeito me ligou, eu tenho falado isso, que é muito louco, né? A gente vai entrando nesse momento de pandemia que a gente vai se falando. É super interessante a gente estar falando com Rio, Brasília e Bahia ao mesmo tempo, numa rede, coisa que a gente não fazia até pouco tempo atrás. A gente precisava fazer o presencial, a gente um pouco usava essas coisas. E quando eu estava num festival de cinema da Colômbia, fazendo um convênio lá com o Festival de Cartagena, para trazer, porque a gente tem uma política de audiovisual aqui na Cidade Intensa, que eu, na verdade, não criei, essa eu herdei, né, da gestão anterior, mas a gente mantém essa política, mas tentando voltá-la para a América Latina, né, que eu acho algo interessante para nós pensarmos sempre na América Latina como uma relação privilegiada nossa. E aí o prefeito me liga para a gente discutir fechamento de equipamento, né? Foi um baque na hora, mas a primeira resposta dele foi assim: prefeito, se a gente vai fechar alguma coisa, a gente tem que dar uma solução logo em seguida, eu tenho que pensar uma política logo em seguida. Aí ele falou: pensa uma aí em 24 horas e me dá uma ideia. E aí eu falei para ele, vamos tentar pensar alguma coisa pelo Arte na Rua, porque eu tinha criado a ideia do programa de Arte na Rua, né? Quando eu entrei na gestão da fundação, e aquilo ali foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Por sorte, naquele momento eu estava com a Luciana Morena, que foi a nossa colega aí, eu e da Juliana da faculdade, né? E ela é minha chefe de gabinete aqui na secretaria, e ela tinha me ajudado a criar o Arte na Rede. Aí eu falei: Lu, vamos sentar aqui agora e vamos pensar um negócio aqui, nós temos que dar uma solução para isso. E aí o Arte na Rede, surgiu a ideia de fazer o Arte na Rede. Não é nada demais, né? Não é uma ideia super mirabolante, é só transformar aquilo que a gente fazia na rua na rede, mas ela nos dava uma possibilidade. Aí no dia seguinte, o prefeito me ligou de novo e falou: Vitor, a gente agora fechou chato, a gente vai precisar fechar os museus, né? Foi a segunda coisa que a gente fechou. E eu falei: então agora vamos lançar um programa de arte na rede, como se fosse uma arte na rua, mesmo valor, etc. E ele falou: pode lançar, tá autorizado, lança essa semana, faz aí como vocês acharem melhor. E aqui na cidade a gente foi desenvolvendo um trabalho nessa história da pandemia, que a gente conseguiu coadunar a ideia do econômico com a ideia do social, por assim dizer, né? O social, como as pessoas entendem, às vezes mais fácil. Mas a ideia de que a cultura não está desatrelado à economia, que a saúde não está desatrelada da economia, tudo está atrelado, né? Então não adianta você pensar o fechamento dos equipamentos sem pensar a sustentabilidade desses profissionais que trabalham. Não adianta você pensar, óbvio, a gente tirou dinheiro das secretarias para colocar na saúde, é lógico, né? Nesse momento você tem que salvar a vida das pessoas, não tem jeito, mas salvar a vida não é incoerente com salvar a profissão, com salvar emprego, com salvar as cadeias produtivas, não é. E é isso que a gente tem tentado mostrar aqui. Então, todos os programas que foram feitos, meu tempo já passou 10 minutos ou não? Só não sei se eu estou muito ou não, tá ok, né? Tudo que a gente foi fazendo ao longo desse período foi montar um comitê de crise, né, para poder discutir essas ações. A gente montou um comitê de crise específico da cultura, então nós juntamos aqui a Universidade Federal Fluminense, né, através do Centro de Artes daqui da UF, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, equipamentos privados de cultura, chamamos pontos de cultura, rede de pontos de cultura, a Câmara de Vereadores, várias pessoas também de dentro da nossa gestão, da secretaria, e montamos um grupo de trabalho onde esse grupo debateu e trouxe ideias para a gente executar. Se eu não estou errado, 37 propostas, posso estar me perdendo aqui agora no número, pode ser 38 ou 36, tá? É por volta de 37, a gente já conseguiu executar 30, e 7 nós não temos condição de executar, nós fomos sinceros e falamos: esses aqui não dá para executar agora, não temos condição de executar durante a pandemia. Então, 30 propostas que vieram desse GT, e como é importante a gente ouvir a sociedade civil e debater, né? As pessoas trouxeram boas ideias e boas sugestões para a gestão, para a política pública como um todo. Então, a gente tem executado. A gente começou executando o programa do Arte na Rede, né? A gente paga R$ 1.500 para cada apresentação, e é muito interessante quando a gente tem poucos dados na gestão pública de cultura do Brasil, né? É difícil municípios e estados que gerem dados que fiquem para a gestão. Às vezes você tem o dado na hora ali para você tomar a decisão, mas o dado que fique para a gestão é difícil, né? São poucos locais que têm essa preocupação. Aqui a gente não tem muito dado, embora a universidade gere muito dados, esses dados não ficam na gestão pública, e às vezes é difícil a gente ter esse diálogo tão aprofundado. Mas a gente fez um primeiro relatório já das ações que nós fizemos no primeiro mês,
Depois a gente deixou passar o segundo mês, porque não dava para fazer relatório todo mês, porque era muita coisa para ficar pesquisando. A gente vai agora apresentar o relatório do terceiro mês, a gente está terminando ele agora essa semana, e terça-feira a gente lança aí o relatório do mais completo. A gente foi fazendo várias ações, desse ponto de vista que eu estava falando, juntando a ideia da economia com a cultura. Então, por exemplo, a prefeitura como um todo lançou um programa de ajuda aos microempreendedores individuais na cidade, né? Foi todo microempreendedor individual na cidade que tinha o alvará, pôde dar entrada pedindo um cartão alimentação de R$500 por mês durante 3 meses, que está se discutindo agora se estende até dezembro, não, mas foi por 3 meses inicialmente, para os microempreendedores. Qual foi a nossa surpresa ao fazer uma pesquisa junto com a Secretaria de Fazenda e descobrir que 40% dos microempreendedores que deram entrada nesse direito, né, nesse benefício, eram ligados ao campo da cultura. Tinham suas quinais principais como alguma coisa ligada à cultura. Isso é um dado muito alto, né, para você pensar uma cidade. Ao mesmo tempo, você pensa de um lado, como o nosso setor se organiza através dos microempreendedores individuais, como isso virou uma realidade de organização do nosso setor, e também da precarização do trabalho. A galera vive de projeto, a galera vive da atividade, do evento, não tem uma regularidade de recebimento, né? Não tem uma carteira assinada, né? É muita gente para você imaginar que o setor tenha regularidade. Então, a ideia do auxílio emergencial, as ideias de auxílios emergenciais ficam cada vez mais nítidas para a gente de que é necessário. Então, a gente foi construindo essa série de ações. Nos artesãos, nós fizemos a mesma coisa. Agora está estendido até dezembro para os artesãos, porque talvez a feira não volte mês que vem. Tá? Aqui, mas cuidado, não dá para voltar a feira se ainda tem muita contaminação. Então, nós fizemos uma série de eventos. Então, ajuda aos artesãos, foram cerca de 500 artesãos, mais de 500 artesãos já beneficiados. 40% dos microempreendedores individuais eram do setor cultural, isso também. Agora não vou lembrar o número exato, mas eu acho que são mais de 2.000 microempreendedores individuais. Eu estou sem o papel aqui agora do relatório, mas está lá no nosso site. Se quem quiser depois ver o número exato, a gente tem o relatório completo. Nós adiantamos os resultados do edital do audiovisual, do edital dos pontos de cultura. Nós pagamos todo mundo que nós estávamos devendo também. Primeira coisa que não dá para ficar devendo no momento de pandemia. E também fizemos outra questão. Todos os artistas da cidade que tiveram suas atividades canceladas, inicialmente suspensas, mas alguns deles já foram cancelados, não tem mais como fazer, tiveram seus cachês pagos, né? Então, quem ia se apresentar nos nossos equipamentos, ou quem tinha arte na rua, ou quem tinha apresentação de teatro municipal, no museu, etc e tal, todos que eram artistas da cidade de Niterói, nós pagamos o cachê mediante o compromisso deles, que assim que voltar a pandemia, acabar a pandemia, eles se apresentam nos nossos equipamentos novamente. Então, eles têm uma apresentação, um crédito de apresentação com a gente. A gente pagou e eles se apresentam depois. Lançamos o Arte na Rede, que foi selecionado os 200 artistas, vamos lançar hoje aí mais 50, chegando a 150, tem mais 50 ainda para serem contemplados, vamos chegar a 200 artistas contemplados de R$1.500 cada artista. Fizemos programas específicos de economia, né? Então, esse do microempreendedor individual, que a gente já tem um relatório. Tem os outros 2 que a gente ainda não tem, vai estar no próximo relatório que a gente vai lançar, que são a prefeitura está pagando o salário dos trabalhadores das empresas para as empresas não demitirem, até tanto, tem um número máximo de trabalhadores, até 3 salários mínimos a prefeitura arca com um salário. Então, nós fizemos também o levantamento do impacto disso, porque tem academias de dança que estão aí, escolas de idiomas, escolas de teatro que pediram esse auxílio. E, por fim, a gente também está fazendo auxílio direto às empresas, gerando não é crédito, empréstimo. Se faz empréstimo para as empresas da cidade e a prefeitura arca com os juros dessas empresas. Então, também gerou crédito. Não é só para o setor cultural, mas tem um impacto no setor cultural, né? Porque o setor cultural também é beneficiado com isso. Enfim, é uma série de ações que nós fizemos que no primeiro mês, agora a gente aumentou esse número, mas no primeiro mês nós conseguimos colocar no setor cultural 14,8 milhões de reais diretamente no setor cultural. Isso é muito dinheiro, né? Isso é um orçamento muito alto. Eu ontem, por exemplo, estava num debate com a cidade de Macaé, que é uma cidade que é aqui do estado do Rio de Janeiro, e o orçamento inteiro da Secretaria de Cultura deles é 14 bilhões. Então, a gente colocou em um mês de pandemia o orçamento de uma secretaria, de uma cidade inteira da cultura do estado do Rio de Janeiro, uma cidade importante como Macaé. Então, isso foi gerou um bom impacto. Mas, eu falo assim, a gente fez um monte de história, podia ficar falando mais 10 minutos de um monte de coisa que a gente foi fazendo por aqui, porque acho que a gente, de fato, se preocupou muito com o impacto que ia ter no setor cultural, mas a gente está tendo o ponto que a gente chega nesse momento não adianta fazer milhões de ações culturais porque não vai dar conta do problema que a gente está. A gente está vendo um problema muito maior, né? Se o setor cultural foi o primeiro a fechar, provavelmente é o último a abrir, né? E isso vai ter um impacto profundo.
E aí, fazendo o caminho para a Lei Aldir Blanc, a gente tem esse documento aprovado no Senado, esperando aí que o Bolsonaro não vete, né, que ele sancione a lei, que é a Lei de Emergência Cultural Nacional. Alguns municípios que não conseguiram ter essas políticas anteriores vão ter nesse orçamento uma possibilidade de executar uma política emergencial, então ela é muito necessária. E outros municípios, como nós aqui, que conseguimos executar, ainda assim temos muita dificuldade, porque a galera continua passando necessidade, né? E se você tem um entendimento amplo, como a lei tem, do setor cultural, que não é apenas o artista, aí que é mais difícil ainda, né? O setor cultural movimenta muito, né? Não só de dinheiro, mas muito trabalho, né? No estado do Rio de Janeiro, assim como no estado da Bahia, né? São estados que, como eu falei, tem similaridade nessa questão específica. Então, a Lei Aldir Blanc, ela tem, a gente ainda não sabe exatamente como ela vai ser regulamentada, né? A gente está esperando a regulamentação, mas eu acho que ela é um grande desafio. Ela é super positiva para Niterói, por exemplo, são 3 milhões, 120 mil, se eu não estou errado, é um tripé, né, de atuação, e aqui a gente tem tentado, para concluir a minha fala, a gente tem debatido muito com o Conselho de Cultura, nós vamos seguir exatamente o que o Conselho deliberar, porque essa ideia de participação é necessária também, né? Não adianta de pensar uma lei de emergência sem dialogar com quem vai ser beneficiado dessa lei, e a gente tem tentado fazer com que o financiamento às instituições culturais, aos coletivos culturais, às pequenas empresas, como é previsto na lei lá, né, o ponto 2, ela seja pelo menos 50% do nosso orçamento. Porque a gente acredita que, como nós fizemos aqui em Niterói, vários auxílios emergenciais aos trabalhadores, a gente agora precisa também investir nesses coletivos, grupos e equipamentos que vão ser, né, o local de trabalho do pós-pandemia. Então, a gente tem pensado antes da pandemia, durante a pandemia e um pouquinho que falei que no final, rapidamente, desse pós-pandemia. É isso, obrigado. Vitor, muito obrigada. Eu vou te convidar agora o Felipe para poder compartilhar com a gente um pouco a experiência de Salvador. Obrigado. Primeiro, eu queria começar agradecendo ao convite, né, as mulheres organizadoras do evento, as Lúcia, a Nathalie, a Thalita, a Sabrina, cumprimentar também a Juliana e o Vitor. É um prazer muito grande estar aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência. Eu acho que é assim, muito inspirador a experiência de Niterói, né? Eu vi a experiência de Niterói não só nesse momento de crise, mas como Niterói encara e, na verdade, como Niterói investe na cultura, entende a cultura como realmente um ponto transformador para a sociedade, né? Então, isso é realmente muito inspirador ver essa experiência, eu vi toda a trajetória do Vitor enfim, conversar um pouquinho sobre isso. A experiência de Salvador, na verdade, assim, ela é muito, apesar da Bahia ter um histórico muito grande de desenvolvimento de políticas culturais lá atrás com o governo Wagner, né, implementação, com a territorialização toda do Estado, dos macro-territórios, enfim, toda a política de distribuição de renda, a gente aqui na cidade de Salvador, nosso histórico, acho que a Juliana caiu da conversa, não foi? Nossa mediadora, ficamos só eu e o Vitor. Eu vou seguir, tá? Vou perder o tempo, a gente para e volta. Aí, pronto, voltou. Então, a nossa história, na verdade, de alinhamento ao Sistema Nacional de Cultura, aqui na cidade de Salvador, é recente, né? De 2013, quando o Fernando Guerreiro entra na presidência da Fundação Gregório de Matos. Aqui em Salvador, a gente não tem uma secretaria de cultura, né? A gente tem uma Secretaria de Cultura e Turismo, né? Então, nós temos dois órgãos vinculados à secretaria responsável pela aplicação dessas políticas específicas, que é a Saltur, que é a empresa de turismo da cidade de Salvador, e a Fundação Gregório de Matos, que é a fundação responsável pela aplicação das políticas culturais no município. Então, a gente tem, desde 2013, aí, um alinhamento, o início de uma política de editais, né, a reestruturação do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que aqui em Salvador ainda é consultivo. Terminamos a construção, estamos no processo de finalização da construção do plano, né, aí para submeter ao Legislativo. Então, a gente está nesse processo aí de alinhamento, né, ao sistema, criando o nosso CPF da cultura, o nosso fundo ainda também não está estabelecido, a gente precisa regulamentá-lo, né? Então, assim, são municípios que estão em estágios, como é a realidade do nosso país, né, em estágios diferentes de desenvolvimento de políticas culturais.
Mas aqui em Salvador, ao longo desses 7 anos, foram desenvolvidas diversas políticas, não só de fomento, mas de desenvolvimento, os espaços culturais. A gente tem um programa muito legal, que são os Espaços Boca de Brasa, que é um programa que ele tem, na verdade, ele iniciou nos anos 80, com a gestão de Mário Kertz, em frente à Fundação Gregório de Matos, que era uma política itinerante de formação, né? Um caminhão ia pelos bairros fazendo formações e descobrindo talentos nos bairros, e essa política, na verdade, quando o Fernando entra, ela amadurece. Em 2018, ela se torna uma política, na verdade, fixa. A gente constrói espaços em lugares, nós temos hoje dois espaços Boca de Brasa na periferia de Salvador, né, nos bairros periféricos de Salvador, levando, na verdade, uma estrutura física de produção cultural para dentro desses espaços, com teatro, com aulas contínuas. Então, assim, é uma construção ao longo desses 7 anos de uma política pública na área de cultura em Salvador, e um fortalecimento desse setor, né? Que a gente sabe que ao longo desses anos também, principalmente desses últimos 2 anos aí, vem sofrendo bastante com a descontinuidade nas políticas a nível federal, né? Que a gente vem enfrentando, e essa dificuldade, sem dúvida, bate muito forte nos municípios, principalmente, né? São os mais que estão agora caminhando junto à política, junto às suas construções políticas para a cultura. Então, nesse momento em que a crise chegou em Salvador, e eu acho que aqui é importante a gente evidenciar justamente essa questão, né, a pandemia chegou, essa questão da crise na área de cultura, como o Vitor falou, muito, muito bacana lá da experiência, e que na mesma hora foi falado com o prefeito para se poder fazer um edital emergencial. Eu acho que essa questão do edital emergencial perpassou a realidade de todos os municípios e todos os estados, né? Alguns saíram mais na frente, outros foram depois acompanhando o movimento. Mas é importante destacar isso, é importante quando a gente discute a crise, né, na cultura, a crise nas políticas culturais, a gente entender que as políticas culturais, elas são, além de recentes, elas são muito frágeis. Por exemplo, aqui a gente lida, quando a gente foi discutir os nossos mecanismos de auxílio emergencial e de fomento emergencial, a gente esbarrou em diversas dificuldades jurídicas, né, de entendimentos legais sobre a aplicação desse recurso, a destinação desse recurso para a cultura nesse momento. Como foi falado, o estado de emergência declara, né, a aplicação majoritária dos recursos na área de saúde e assistência social. Então, por exemplo, aqui na Bahia, a gente chegou a desenhar um edital emergencial para a cultura, alinhado internamente com secretaria, com gabinete, enfim. Acabou saindo uma matéria, né, vazada no jornal, e o Ministério Público fez uma indicação ao município de Salvador que não aplicasse recurso na área de cultura nesse momento, né, que não fizesse editais para lives nesses momentos. Então, assim, a gente se depara, na verdade, com uma realidade de entendimento jurídico em relação à área cultural que é muito frágil, né? Nós, por exemplo, os editais são todos regidos pela 8666, que é uma lei federal que regulamenta desde compra de qualquer insumo aos serviços culturais. E a gente sabe que toda a lógica, na verdade, da produção cultural e dos serviços prestados, né, dos instrumentos utilizados pelo poder público para auxílio no mercado são específicos. O mercado cultural tem suas especificidades que realmente certas regulamentações, né, barram e dificultam bastante o trabalho. Então, em resumo, nós tivemos aqui em Salvador um grande desafio junto a essas entidades jurídicas, né, o MP, a própria Procuradoria, os órgãos de controle aqui, dialogando. Nós não conseguimos realizar um edital emergencial, né, para a cultura, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos manter todos os nossos pagamentos em dia. Nós tínhamos 3 editais que estavam com projetos vigentes, que nós conseguimos manter, apesar de um decreto municipal de redução de custos de contratos públicos. Nós conseguimos manter todos os contratos dos nossos editais, dos nossos contratos públicos ilesos, sem cortes, né? Então, a gente teve, na verdade, a manutenção de todos os projetos conveniados com a Fundação Gregório de Matos, e esses projetos, inclusive, alguns estão sendo reformulados para entender, mesmo com o edital, reformulando alguns
objetos para poder se adequar à nova realidade e serem executados com o tempo, aqueles que não preveem, na verdade, não previam, não tem como se adequar a esse momento. A gente está prorrogando esses prazos para a realização desses editais, né, desses projetos de editais, então a gente, na verdade, conseguiu manter todo um histórico de política que nós tínhamos, mas, infelizmente, não conseguimos avançar na questão de políticas emergenciais de fomento, né, por conta de entendimento jurídico. E eu acho que isso é uma questão que vale muito a pena a gente discutir, e quando a gente discute, na verdade, quando a gente fala para outro, compartilha as experiências, a gente compartilha experiências das mais diversas. Por exemplo, aqui em Salvador a gente consegue fazer prêmio. Quando a gente conversa com o pessoal de São Paulo, de Campinas, o pessoal não consegue fazer prêmio porque o entendimento jurídico de lá é outro. Então, assim, essa falta de indicação e norteamento das políticas para a cultura nos diferentes municípios e estados, isso é muito problemático. Isso é muito problemático também quando a gente discute a vinda do projeto de lei, né, Aldir Blanc, o 1075, que vem agora a auxílio do mercado cultural. Então, assim, eu acho que esse é um dos pontos que eu queria trazer, né, essa dificuldade que nós temos, né, em âmbito legal, jurídico, para a aplicação das políticas culturais, né, e, assim, aqui a gente hoje, por exemplo, está montando, né, assim como em outros estados e municípios, um comitê junto aos órgãos de controle, o TCM, TCE, MP. Então, assim, para a gente poder discutir justamente a aplicação desse PL, né, então estamos nos movimentando justamente para gerar um entendimento mais claro em relação a essas questões, otimizar os processos, deixar tudo claro e transparente em relação a esse entendimento dessa aplicação da lei emergencial. Outro ponto que eu queria trazer também para a discussão, que eu acho que é muito bacana e que aqui em Salvador foi muito forte, foi a movimentação da sociedade civil, né? No momento em que a crise chegou, obviamente, a sociedade civil, a gente tem a instituição do Conselho, né, que é a instituição responsável pelo diálogo mais direto com o poder público, né, com a Fundação Gregório de Matos e com a prefeitura no geral, mas a gente viu um movimento nesse período de crise de articulação muito forte da sociedade civil, né? Só para vocês terem ideia, aqui em Salvador, o grupo de artes cênicas convidou nessa semana, ou na semana passada, se não me engano, no final da semana passada, uma conferência estadual organizada pela própria sociedade civil sobre políticas culturais, né? Então, assim, a gente teve diversos grupos, num primeiro momento, na verdade, cada linguagem se aglomerando, se aglutinando em torno das suas demandas, né? A gente percebeu que todas as demandas eram as mesmas, então conversamos, nós conseguimos algumas cestas básicas para serem distribuídas para alguns grupos, né? Os grupos, principalmente os artistas de rua, que estavam, né, foram toda a cadeia da cultura foi atingida, mas os artistas de rua, aqueles grupos que estavam mais em vulnerabilidade, foram os que mais estavam desamparados nesse momento. Então, a gente conseguiu uma articulação também para a distribuição de cesta básica, enfim. Mas o que eu quero trazer com isso é que esses grupos se uniram. A gente teve diversos grupos, como o Plano de Crise para as Artes Cênicas, o pessoal da dança também se aglutinou, o pessoal da música aqui formou um coletivo chamado Produtores.pa, os técnicos do audiovisual fizeram o Filma Bahia, o pessoal de arte de rua. Então, assim, diversos coletivos, né? Isso eu trago porque, na verdade, uma descontinuidade de uma política cultural a nível federal e uma desarticulação das conferências e da mobilização popular, né, da participação da sociedade civil, que veio sendo descontinuada nesses últimos anos a nível federal, essa crise ela trouxe, na verdade, uma remobilização dessa sociedade civil, e ela traz, na verdade, essa sociedade civil, porque assim a gente fala, né, eu compartilho no poder público, sempre que a sociedade civil vem conversar, os representantes vêm falar, aí vem com diversas demandas, né? E a gente tem que fazer o exercício de saber que isso não é pessoal. Eles falam, não, a gente sabe que vocês estão super batalhando, que vocês estão trabalhando aí, mas a gente precisa disso. Então, estar no lugar do poder público é ser demandado, é ser pressionado. E as políticas culturais, as políticas em geral, elas são geradas e aprimoradas justamente nesse diálogo entre sociedade civil e poder público, né? Então, esses movimentos, por exemplo, que surgiram através de linguagem, hoje eles se reúnem, né, e se fortalecem para pressionar o poder público nesse sentido, e para a gente isso é muito positivo.
na construção dessas políticas, né, no amadurecimento dessas políticas e até na discussão em pautar essa questão a nível municipal como um todo, e não só isolado aos órgãos que discutem, que são responsáveis pela aplicação da política cultural, né? E sim levar isso para toda a cidade e fazer um entendimento maior em relação à questão cultural, né? Então, a gente teve, na verdade, esse primeiro momento da crise, onde a gente esbarrou nessa questão jurídica muito forte, nessa questão legal muito forte. A gente teve uma organização da sociedade civil que pressionou e a gente conseguiu, através dessa pressão também, responder algumas demandas. Fizemos as políticas de manutenção e financiamento dos projetos que já tínhamos, né? Estamos agora num momento de articulação, que eu acho que é um ponto crucial, que agora diversos municípios vão viver, né? Porque como o Vitor trouxe da experiência de Niterói, será uma continuidade de um processo, na verdade, que já começou em relação a mecanismos de auxílio emergencial, outros mecanismos que já estavam, né, como Arte na Rede, que já estavam em funcionamento e seria aprimoramento dessas ferramentas. A gente traz agora a Lei Aldir Blanc, que é um grande desafio. Não sei quanto está previsto, Vitor, para ir para Niterói, mas aqui para Salvador são 18 milhões. Né, que a gente tem previsto, 20% desse valor necessariamente sendo aplicado em linhas de fomento e, na verdade, discutindo aí a regulamentação, ainda em processo de regulamentação, mas muito bem articulados, aí os fóruns de dirigentes, né, e também a FNP a nível municipal e o fórum de dirigentes a nível estadual estão se alinhando muito bem para discutir as responsabilidades em relação à legislação, né, o que fica a cargo de quem. Então, existe muita expectativa aqui hoje na Bahia, principalmente, a operacionalização em relação à Lei Aldir Blanc, né, que vai vir não só ela é muito bem construída, né, em termos de pensar a cadeia da cultura, né, porque ela traz o auxílio emergencial para pessoas físicas, né, ela traz o auxílio, na verdade, a verba também emergencial para os CNPJs da cultura e os espaços culturais, né, de 3 a 10 mil reais, e ela traz o fomento. Então, ela ataca a emergência no primeiro momento com esses auxílios diretos, e ela pensa também no fomento e na manutenção do mercado cultural. Então, a gente está hoje se estruturando bastante, como eu falei, montando comitês internos, com os órgãos de controle, com os próprios órgãos do município, com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Então, a gente está se articulando bastante para operacionalizar a lei, o que é também um grande desafio, né? Nós somos uma fundação, nós não temos uma estrutura de secretaria, né? Nós somos uma fundação com uma equipe bastante reduzida, mas estamos nos alinhando, porque quando esse recurso chegar, nós, municípios, teremos 60 dias para apresentar um plano de aplicação desses recursos. E esse plano de aplicação, caso não seja apresentado, esse recurso será devolvido aos fundos estaduais de cultura e não se sabe depois o que será feito com esse recurso. Então, assim, hoje a gente está muito focado na articulação com os governos, com o governo do Estado, para entender a aplicação desses recursos, principalmente no tangente à distribuição dos auxílios emergenciais, que a gente espera e o que a gente tem dialogado, isso fica a cargo do governo estadual e a gente se alinha em relação a essas questões e trabalhando nas linhas de fomento, né? E eu queria só terminar falando um pouquinho dessas linhas de fomento, já entrando, eu acho que uma pergunta que foi colocada aqui, como inserir produtor nesses projetos digitais. Esse é um desafio que a gente tem pensado bastante. Desculpe entrar nessa pergunta, pegando essa pergunta, na verdade, pulando um pouquinho, porque ela fala justamente desse momento que a gente está pensando, porque é esse novo desafio, né? Porque a pandemia trouxe um novo paradigma para a produção cultural, que é o paradigma do audiovisual, né? Que ele já estava muito presente, né, nas nossas vidas. A gente estava, o audiovisual é um dos setores que mais cresce no Brasil em termos de números e se desenvolve, mas agora a gente vê a necessidade de outras linguagens terem um suporte audiovisual para poderem se relacionar com seus públicos, já que, como o Vitor disse, foi a primeira a ser atingida e a última a retornar. E não só isso, ela tem a sua essência na conexão com as pessoas. Então, assim, a gente, quando a gente viu esses editais surgirem, a gente viu a movimentação também, lógico que são editais emergenciais, foram fundamentais
para isso, foram editais de valores muito pequenos, né, que não possibilitavam a interação com outros agentes, ou seja, era o artista que fazia em casa. Então, hoje a gente está nesse desafio também de pensar como esses editais emergenciais, ou como essas linhas de fomento emergenciais, elas não ficam limitadas apenas à ação exclusiva de um artista ou de outro. A gente tem tantas possibilidades para serem desbravadas no mundo digital, né, e-books, plataformas de fomento, videoaulas, enfim, a gente tem uma gama muito grande para ser explorada nesse mercado digital e audiovisual nas inúmeras linguagens. Então, eu acho que esse é o atual desafio, né, da crise. Em relação à crise, eu não quis entrar muito em detalhe das ações da fundação, enfim, eu estou finalizando, cara, eu sinto que o meu tempo está acabando. Mas eu queria trazer, na verdade, para essa nossa discussão, os desafios que a crise traz, né? Os desafios e as mudanças que essa crise impulsiona na sociedade civil, no poder público e a dinâmica desse mercado cultural nos próximos meses, enfim, que a gente não sabe ao certo quando será essa retomada. Bom, acho que é isso que dá para a gente começar a conversar um pouquinho mesmo. Certo, muito obrigada, Felipe, por compartilhar, né, a experiência da Fundação em Salvador aqui com a gente. Nós temos algumas perguntas que foram colocadas aqui pelo público, mas antes eu queria só, assim, né, dialogar um pouquinho com o que vocês colocaram, e algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Uma primeira delas é a questão da compreensão do conceito e da noção de cultura e da importância da cultura para esse momento que a gente está vivendo, né? O Vitor trouxe na fala dele um entendimento da gestão municipal, né, de Niterói, da cultura na dimensão social e também na dimensão econômica, né? Então, entendendo a importância, né, da cultura nesse momento especificamente da pandemia que a gente está vivendo, numa situação de isolamento social, é a cultura que muitas vezes está proporcionando para a gente, né, uma saúde mental possível nesse momento, mas como também uma conexão com o mundo exterior, né? Assim, nesse momento que estamos nas nossas casas, né? E com uma redução do contato com o mundo externo, com as pessoas, com amigos, com família, com colegas de trabalho. Por outro lado, o Felipe trouxe, né, na fala dele, a dificuldade de compreensão, né, do ponto de vista jurídico, e que a cultura foi entendida como uma atividade não essencial nesse momento da pandemia em Salvador, e que isso dificultou, né, até a própria execução de um edital emergencial dentro da fundação, né, e na cidade de Salvador. Então, isso, assim, me chamou muita atenção, assim, na fala de vocês, né, porque, de fato, me parece, assim, que a gente vive um momento, né, de disputa mesmo, né, de narrativa em torno da compreensão da cultura como um direito, e também como um aspecto de desenvolvimento, e desenvolvimento num sentido amplo, né, da palavra, na sociedade, né, na sociedade brasileira. E aí eu fico aqui pensando, né, com vocês, como é que a gente pode disputar, né, esse campo, disputar essa compreensão e esse entendimento mais ampliado, né, e mais integrado ao tecido social, assim, de fato, da cultura. Também, assim, foi muito forte na fala de vocês a importância da relação com a sociedade civil, né? A importância dessa relação, ela se coloca agora mais urgente do que nunca, né? Especialmente pela implementação da lei Aldir Blanc, da lei emergencial,
E também como que... E a gente sabe que os mecanismos de gestão que temos, como o Felipe colocou, né, a legislação da 8666, muitas vezes ela joga contra a implementação dos mecanismos de apoio, de política pública na área da cultura. Então, eu queria que se a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais, se vocês pudessem aprofundar um pouco mais, quais são os desafios que estão postos, né, para vocês, quanto gestores, para a implementação dessa lei? E aí também a construção da lei, né, ela veio do movimento cultural de base, né, do país. Isso é muito importante da gente pontuar. E aí, complementando, né, a gente sabe que tem grupos que estão numa situação de desigualdade maior, né, dentro do campo cultural, e, ao mesmo tempo, como a gente tem visto muitas ações de solidariedade acontecendo, né, sejam dentro de linguagens artísticas, dentro de classes, dentro do território, das periferias. A gente tem visto campanhas de cestas básicas, distribuição, uma ação muito contundente e importante no território que esses grupos têm feito. E como que a lei pode apoiar esses grupos, né? Como é que essa lei poderia, de fato, chegar no território? Então, eu vou passar a palavra para vocês e depois vou abrir para o público, para as perguntas do público. Começo? Pode ser? São várias questões, né, que você colocou. Pelo final, assim, eu acho que... Primeiro, eu acho que essas ações de solidariedade eu vejo isso com dois olhos, né? O primeiro é a total afastamento que o governo federal promoveu da população, né? Quando o governo não ajuda em nada, o que sobra é a solidariedade, que é o meu segundo ponto de vista. Como povo, organismos políticos, mas você vê que na hora que o negócio dá problema, né, é a sua própria comunidade que te socorre, né? É seu próprio núcleo social, seja do território, da sua moradia, seja do seu compreensão. Então, aqui, por exemplo, a comunidade LGBT fez arrecadação de recursos e está doando cesta básica para a comunidade LGBT da cidade de Niterói e da cidade do entorno. Então, seja do ponto de vista da comunidade não exatamente territorial, ou seja, dos territórios, associações de moradores, tudo mais, também tem feito muito esse trabalho. Então, a solidariedade humana, a solidariedade do nosso povo é exemplar e é uma boa resposta quando o governo não resolve parte dos seus problemas, né? O governo tem que resolver tudo, mas quando tem uma pandemia, uma crise, o governo tem que resolver sim, a gente paga imposto para isso, né? A gente vive uma sociedade, elege um presidente para isso, inclusive, para que, em momentos de grave crise, o Estado se faça presente e ajude naquilo que você não consegue resolver de outro lado. O Estado está aí para isso, né? Até os Estados Unidos, que é um país que se diz mais liberal, super liberal, né? Quando o calo aperta, é o Estado que socorre, até as empresas que quebram lá, né? A gente viu há pouco tempo acontecer e está vendo de novo acontecer isso aqui, lá, né? E aqui, às vezes, as pessoas acham que inventam um liberalismo que nem existe, né? Nas cartilhas que eles leem. Já na questão da lei, dos desafios da lei e fazendo, inclusive, essa relação com o que você acaba de dizer, talvez seja o maior desafio. Primeiro porque as pessoas, e aí você tem que também, óbvio que cada cidade também, retomar, eu sempre tenho falado isso, cada cidade tem uma especificidade, e não adianta de pensar, eu acho que a lei foi inteligente, acho que ela está bem escrita nesse sentido, porque ela não tenta entender o Brasil como único, ela entende o Brasil como uma diversidade complexa. Salvador não é igual a Niterói, embora tenha muitas similaridades. Agora, o interior do Rio de Janeiro também não é igual ao interior da Bahia, como o interior ou a capital do norte não é igual ao do sul. Esse país é completamente diferente dentro das suas regiões micro, né? Então, quando ela dá a possibilidade do gestor local decidir qual é a porcentagem que vai... Óbvio, tem 20% lá que é garantido para os editais, para você ter o mínimo de atuação nessa linha. Mas se você vai dar mais do que 20 ou não, se você vai dar mais para os coletivos, se você vai dar mais para os trabalhadores, isso é uma decisão local. Ela tem que ser baseada na realidade local. Isso é muito inteligente da lei, né? Só que você tem o segundo problema, que é a galera que normalmente não se compreende. Primeiro, né? Não se compreende no Estado. Porque o Estado, aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe disso, né? O Estado só chega nessas comunidades com polícia e violência, né? Ao longo de anos e anos e anos. Né? E especialmente contra jovens, negros, pobres, o Estado, né, no Rio de Janeiro ou no Brasil inteiro, não é muito diferente. A gente sabe que o que acontece estruturalmente, né, o racismo, o que acontece
acontece o afastamento do Estado das populações mais periféricas e tudo mais. Então, você primeiro tem que conseguir, para conseguir chegar nesse território, essa pessoa tem que acreditar que o Estado vai ter alguma condição de ajudá-la. E vai ser difícil, porque não é um processo que você dá da noite para o dia. É um processo de construção longo, né? De você desfazer uma coisa que foi mal feita lá atrás. Então, esse é um desafio. E um outro desafio é como em momentos de pandemia você consegue também fazer isso tudo online se as pessoas nem sempre têm os instrumentos e as ferramentas do online, né? Eu estava, por exemplo, dando o exemplo do Arte na Rede, eu ia falar isso lá. Quando a gente, por exemplo, faz o Arte na Rede, qual é o primeiro problema que a gente enfrenta? A gente tenta fazer ao vivo, né? E aí, qual é o primeiro problema que a gente enfrenta? A galera não tem internet de qualidade para conseguir transmitir ao vivo. É óbvio que aquilo ali... Só que, assim, óbvio que a gente imagina o mundo ideal. Vamos colocar, vamos fazer online, vamos botar um apresentador. E o tempo vai mostrando que não é a melhor ferramenta, né? E hoje, por exemplo, a gente tem feito muito mais gravado do que ao vivo. É pior para o público, né? O público assiste menos, por vezes, né? As pessoas às vezes gostam mais do ao vivo, lógico, né? Tem uma interação, tem uma pergunta, alguém responde, mas você possibilitou de mais gente poder se inscrever, de mais artistas poderem participar, da galera poder subir o seu vídeo no horário que tem o Wi-Fi, que funciona melhor, porque a gente sabe que quando chega no horário de pico, os Wi-Fi desse país não funcionam também, né? Então, você tem que sempre pensar nessas coisas. Não é fácil. Eu acho que o maior desafio é esse para o gestor local conseguir implementar. Como ele vai conseguir acessar quem de fato precisa, para você não repetir os erros do passado local. Então, eu acabei de dar o exemplo de um erro. Se a gente vai repetir, se a gente vai fazer um edital de arte na rede, vai complementar esse edital, não, temos que pensar que não pode ser só ao vivo. Ou quando você fizer um edital... Porque como 20%, eu falo de edital, porque 20% obrigatoriamente tem que ser de edital. Eu falei isso ontem no debate de Macaé também. Quando você pensar no edital, acho que especificamente no edital eu tenho tentado pensar assim com a galera aqui, que você, em uma parte, você tem que premiar, porque eu acho que o prêmio ele ajuda a quem já tem algum trabalho reconhecido, mas premiar no sentido mais amplo possível, premiar a ideia, premiar... Porque aí você fala uma grande política, vamos premiar todo mundo que tem trabalho feito. E o cara da periferia que não tem um registro daquilo que ele fez, que faz a roda de rima dele lá há 5 anos e não tirou uma foto e postou na rede social, que nunca saiu na imprensa porque a imprensa não vai dar aquela matéria a favor daquele coletivo, né? Como que ele comprova para o governo que ele fez? Então você tem que premiar ideias, premiar da forma mais ampla possível, mas também pensar que a gente precisa usar esse orçamento para também repensar o fazer artístico, né? Então, por exemplo, se a galera do teatro vai ter que se adaptar para poder usar novos equipamentos, a galera do teatro não está acostumada a enquadramento de câmera, não está acostumada a fazer luz para filmagem. Então, você tem que prever também o desenvolvimento das atividades artísticas, que você possa, de um lado, premiar o que já foi feito, mas também ter um edital que possibilite o desenvolvimento de novas atividades artísticas. Eu acho que esses são os desafios aí colocados para os gestores. Posso pegar um embalo aqui de Vitor? Vou pegar esse embalo de Vitor aqui que falou, eu acho que é uma questão muito crucial aí, a questão técnica operacional, de duas questões específicas. Uma, ele falou na primeira fala dele, ele comentou na primeira fala dele, que é a falta de dados, né? Então, no momento onde uma lei emergencial chega e ela prevê a distribuição de renda através de bases cadastrais, essas bases elas são ausentes, elas não existem, né? E a gente está falando, por exemplo, na formulação, muitos municípios e muitos estados hoje estão discutindo e trabalhando em cima justamente na construção dessa base de dados. Alguns municípios e estados continuaram usando os mapas culturais e tem essa política estabelecida. Aqui na Bahia a gente tem o CIIC, a nível municipal a gente abriu um cadastro, mas assim, todas essas políticas a gente está falando de mecanismos digitais, online, onde a gente sabe também que a grande parte da população tem uma dificuldade, né, em acessar esses instrumentos. Então, assim, para a gente montar essa base de dados para o desenvolvimento dessas políticas, é só o digital? Então, assim, esses cadastros serão cadastros apenas digitais? Se forem digitais, como simplificá-los ao máximo para que as pessoas possam ter acesso a isso, né? E eu acho que dentro dos desafios, estou falando dos desafios da Lei Aldir Blanc, né? Eu acho que dentro dos desafios da Lei Aldir Blanc, essa questão dessa falta de base de dados e de informações, justamente para fazer com que não o dinheiro dos 20% do edital, mas a outra parte do recurso, que é para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, que elas cheguem devidamente, corretamente, às pessoas que estão precisando, às pessoas que estão necessitando dessa ajuda nesse momento. Então, assim, esse desafio é um desafio muito grande para a gestão pública, e eu acho que outro desafio da gestão pública, como o Vitor trouxe, que a lei foi muito feliz
ao entender a complexidade do Brasil, mas deixou, e por isso deixa diversos pontos em aberto para que suas regulamentações sejam feitas, né, é justamente aguardar a sanção do presidente, né, que assim a gente espera que o faça, sem vetos, e que realmente a cultura precisa dessa verba. A gente tem visto muito pouca, na verdade, nenhuma atenção a esse setor nesse momento por parte do governo federal, e a gente espera que isso seja feito, mas o governo federal também precisa regulamentar, precisa dizer como isso vai ser passado, como essa verba vai chegar aos estados e municípios, como essa verba vai chegar aos municípios que não têm fundo de cultura estabelecido, como é o caso de Salvador, por exemplo, né? Como será a prestação de conta desse recurso em relação para o governo federal? Essa é uma preocupação grande também, que a gente vem daquela questão de outros programas, por exemplo, como os pontos de cultura, enfim, da verba que a gente sabe, é bacana quando a verba chega, mas a gente está falando de verba pública, prestação de contas, e às vezes a gente vê diversos órgãos de cultura, na verdade, paralisados por estarem enfurnados em prestação de contas, né? Por não darem conta, não conseguirem dar conta dessa prestação de contas, entendeu? Desse volume de trabalho que é a prestação de contas. Então, assim, a gente precisa saber como é que o governo federal vai cobrar essa prestação de contas. E por isso que Vitor traz uma outra questão também, que é a questão da premiação. Fazer com que esse recurso dos editais cheguem à população e cheguem de uma forma de fácil acesso, que ela não chegue também de uma forma complicada. E o mecanismo da premiação possibilita isso, porque ela não prevê uma prestação de contas físico-financeira. Mas é lógico que Vitor traz também os desafios em relação a isso, né? E aquelas, premiar só iniciativas já existentes, vamos premiar ideias, e aí a gente cai mais uma vez em entendimentos legais e burocráticos de cada procuradoria, de cada tribunal de conta, em relação à área da cultura, que permite ou que não permite isso. Então, assim, eu acho que agora é um debate muito grande da parte técnica legal, e a gente discute muito na área da cultura, a gente está sempre discutindo, né, em termos sociais, ideológicos, o que é muito importante, mas a gente sempre se bate e a gente sempre está ali enfrentando uma luta com as questões legais, né, com as questões burocráticas técnicas, e que a sociedade civil sempre fala, poder público é muito burocrático, a gente tem órgãos de controle a que a gente responde. Se a gente não se afinar com esses órgãos de controle, e se isso não vier muito bem desenhado do governo federal, e as regulamentações estaduais e municipais estejam também muito afinadas, a aplicação desse recurso se torna muito difícil, né? Então, assim, é preciso que a gente esteja muito alinhado, para mim, nesse momento, com os órgãos de controle, né? De controle e fiscalização. Então, assim, esse, para mim, é um desafio hoje que é muito, muito grande, que a gente tem levado muito, muito a sério isso aqui na Bahia, como eu disse, montando, aqui em Salvador, né? Montando GT de trabalho, fazendo reuniões, buscando estreitar esses laços com esses órgãos e com os outros órgãos a nível municipal aqui também. Obrigada, Felipe. Obrigada, Vitor. Eu vou passar, então, para as perguntas que vieram do público, para vocês, para a gente poder responder. Só ia pedir para a gente tentar, a gente já passou um pouquinho do tempo, então a gente tentar responder as perguntas aí mais ou menos em 3 minutos. Eu sei que é difícil, mas fazer esse esforço. Bom, a pergunta do Raulino Júnior, ele fala assim: a pandemia vai passar, mas a crise financeira na cultura, infelizmente, parece ser pandêmica. Para vocês, quais serão os desafios dos agentes culturais de agora em diante? Obrigado, parabéns. Posso começar, Vitor? Já que é uma figura lá de Salvador, que eu conheço, foi meu colega também de faculdade. Eu acho que ela traz, na verdade, Raulino, duas questões, não só para a sociedade civil, né? Você coloca a questão para a sociedade civil. É lógico que vai ter que ter... Opa, acho que a internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Então, certo. Acho que vai ter um grande desafio e, na verdade, a gente está fazendo, por exemplo, a gente teve um edital lá na fundação, que é o Fábrica de Musicais, que é para produção de musical lá em Salvador, que está pago já, na verdade, que é para ser realizado agora no final do ano. Então, assim, um musical que envolve 30 artistas, 20 artistas, está tendo que ser totalmente repensado. Essa lógica está tendo que ser totalmente repensada. Então, assim, o desafio, é lógico que a gente está falando agora no curto período, né, no curto prazo, que é a lei emergencial e esses editais emergenciais, mas eu acho que o
poder público vai ter que se adequar a essa nova dinâmica de mercado, pensando em linhas de fomento e pensando também em ações que venham auxiliar o mercado a entender essa nova dinâmica. E eu acho que os produtores e artistas precisam. É um momento de reinvenção, realmente. É o que falou o Vitor. Por exemplo, os artistas de teatro não estão acostumados a olhar para uma câmera, dar esse enquadramento, a entender essa iluminação. E, assim, são técnicas que vão precisar ser realmente desenvolvidas. Então, aí cabe ao poder público também alicerçar esse desenvolvimento dessas técnicas, entrar justamente, né, dando suporte para essa produção cultural, para esse novo desafio. Mas, assim, para mim é muito claro que é o paradigma do audiovisual, de como se relacionar com seus públicos e como monetizar através de plataformas digitais. Que eu acho que, na verdade, muita produção que a gente está vendo também é muita produção digital acontecendo e uma dificuldade de monetização disso, de retorno. Como é que você retorna? Né? Assim, você faz uma live, ok, tem 2.000 pessoas assistindo, você tem que ter um patrocinador para fazer isso? Como é que você faz? Algumas iniciativas eu já vi, por exemplo, de artistas visuais que estavam fazendo na pandemia lives de pintura, de grafiteiros que estavam fazendo lives de pintura e vendendo suas ilustrações, enfim. Então, eu acho que é um modelo que o digital, realmente, no século XXI, chega colocando esse desafio completo para os artistas. Eu não vou me demorar muito, não, porque são 3 minutinhos, a gente já passou, vou passar para Vitor. O que o Paulino coloca é mais amplo, né, do que só a pandemia. Não tem uma resolução fácil dessa questão. Primeiro, você tem que entender a cultura como gerador de divisas, de economia, e isso nosso Estado brasileiro não entende, infelizmente, né? O governo federal e a maior parte dos governos do Estado e município, a gente vê nas eleições que o debate, para que construir um centro cultural, para que construir um teatro? E se não constrói teatro, constrói centro cultural, você não constrói os equipamentos públicos de cultura. Então, a gente discute que tem que ter 2% de orçamento para a cultura dos municípios. Isso é pífio, né? Verdadeiramente, sim. Eu brinco aqui que o prefeito fala, outro dia ele estava, no final do ano, ele falou assim: "Pô, Vitor, você está reclamando do orçamento, você está entre os 10 que mais tem orçamento no Brasil, você tem 2% do orçamento para a cultura, por que você está reclamando?" Eu falei: "Porque o dia que eu não reclamar, eu não sou mais secretário, eu vou pedir demissão, porque é óbvio que não dá, né? A gente movimenta muito mais a economia do que 2% do orçamento da cidade. Então, por exemplo, olha um dado econômico que a gente fez aqui da Lei de Incentivo à Cultura, quando a gente fez o primeiro ano da lei, a Fazenda do Estado para a gente, 95% dos serviços que teve investimento foram todos contratados na cidade. Isso move a economia local, a produção cultural na cultura, você investe a renúncia fiscal ou qualquer outra forma, e olha que de renúncia fiscal, que não precisa do empresário, precisa do setor privado, não estou nem falando do investimento público direto. As pessoas que são da cadeia produtiva da cidade, quem a contratar na cidade, não era uma obrigação, mas 95% do serviço foi contratado na cidade. Isso é um dado monstruoso, né, de reinvestimento no setor cultural. Agora, é preciso que a gente entenda isso. E, nesse caso específico, mais do que nunca, eu defendo que o Estado ele é o indutor da economia. Eu acredito nisso, eu sou pessoa que tenho esse como princípio de vida, né? Eu sou de um partido de esquerda, sou uma pessoa também que tem um pensamento de esquerda, então eu acredito nisso. O Estado ele é obrigatoriamente, no meu ponto de vista, o indutor econômico do país. Ele é aquele que faz, né, o fomento e a indução da economia. Se deixar na mão do mercado, o que nós vamos ter é sempre desprivilégio, né? Vai ter sempre aquele que o mercado vai ter interesse econômico para financiar e aquilo que o mercado não vai ter. É para isso que o Estado precisa atuar, para diminuir essa diferença, para não deixar ter esse desequilíbrio na produção. Agora, como vencer isso? É muito mais difícil de responder do que os 3 minutos. Acho que a gente não consegue responder isso em 3 minutos. Obrigada, Vitor, Felipe. A próxima pergunta é da Bianca Pacheco. A Bianca pergunta assim: com a extinção do Ministério da Cultura e a criação da Secretaria Especial de Cultura dentro do Ministério do Turismo, como é a articulação de vocês com o governo federal? Nenhuma. Verdadeiramente nenhuma. Independente se foi Regina Duarte, Mário Frias, nenhum. O governo federal tem... Isso é importante, assim, eu sempre tenho falado isso também. Tem ótimos funcionários, né? Os técnicos são excelentes. Essas são as pessoas que a gente se relaciona, as áreas técnicas. As áreas políticas, que é a área de decisão da política pública, nenhuma relação.
Aqui, inclusive, na verdade, mudança substantiva não teve nenhuma de sair da cidadania e para turismo, isso, assim, em termos práticos, se o diálogo é inexistente, não muda em muita coisa da realidade, na verdade. Sair de maus lençóis para maus lençóis, enfim. Bom, tem uma última pergunta do professor João Guerreiro, do IFRJ, para o Felipe. Ele fala assim: os municípios sem Fundo Municipal de Cultura terão que informar ao governo federal qual órgão receberá e executará os recursos da Lei Aldir Blanc. Em Salvador, qual vai ser o órgão a ser indicado? João, eu vou até pedir sua ajuda, porque eu não tinha essa informação, na verdade, que a gente tem conversado junto à FNP, ao pessoal da CNM também, que está falando sobre a regulamentação junto ao governo federal. A gente está discutindo a criação de um fundo financeiro específico para receber essa verba aqui em Salvador, né, gerido pela Fundação Gregório de Matos. Então, assim, se fala também que se não for um fundo específico, terá que ser, se eles não criar esse fundo, poderá ser uma conta específica. A grande questão é que essa conta não pode ter saldo remanescente ou outros saldos, justamente pela questão da transparência, para a gente aplicar esse recurso. Então, assim, a gente está internamente aqui vendo se a gente consegue uma criação de um fundo financeiro para operacionalizar esse dinheiro, né? Mas esperamos também que, assim, a gente sabe que a realidade dos municípios que têm fundos são muito pequenas. E, assim, esse dinheiro ele tem que vir para o órgão executor de cultura, porque se ele for para outra pasta, para depois vir para o órgão executor de cultura, se for executado por outra pasta, a dificuldade é muito grande. Então, assim, pensando nos municípios pequenos, eu espero que na regulamentação federal se permita uma transferência para uma conta específica indicada pelo órgão, e não necessariamente um outro órgão, enfim. Isso a gente tem que aguardar de uma regulamentação federal, porque a lei não trata disso. E assim, então, não foi tratado a nível federal em momento nenhum, que terá que se indicar um outro órgão fundo, está em debate, e a gente tem amadurecido isso. Espero que consigamos ter esse fundo financeiro para poder receber através desse fundo financeiro. Se não conseguirmos, esperamos que haja, sim, uma possibilidade de uma transferência de recursos especificamente. Essa é uma das partes que tem angustiado bastante a gente, né? E essa indefinição, até porque depois do dia 29, caso a lei seja aprovada sem veto, assim a gente espera, 15 dias para esses recursos chegarem aos municípios, né? Então, esse processo tem que ser muito célere, esse processo tem que ser muito rápido. Então, assim, a gente está ainda aguardando, articulado, a CNM fez uma indicação de regulamentação para o governo federal, a gente está em contato com o pessoal da CNM também, acompanhando os passos todos, para a gente ver como é que isso vai se dar. Mas a nossa expectativa é que a Fundação Gregório de Matos consiga receber esse dinheiro, seja por fundo ou seja por conta específica, certo? Bom, pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Foi muito bom, assim, né? A gente ter tido essa 1 hora aqui de conversa nessa conexão entre Salvador, Brasília, Niterói, Rio de Janeiro pelo IFRJ também. Queria agradecer muitíssimo a organização do evento, um coletivo de ex-alunas do Bacharelado em Produção Cultural que está propondo esse projeto. Eu cheguei a comentar com elas que talvez, do que eu tenho acompanhado, né, é o projeto que trouxe, assim, está trazendo um panorama nacional, né, através dos convidados que têm participado. Então, queria agradecer imensamente o convite e a criação do projeto, a Slush, a Thalita, a Sabrina e a Nathalie. Agradecer muitíssimo ao Vitor e ao Felipe por essa troca aqui de hoje. E queria também dizer que a gente tem uma próxima mesa, às 15 horas. Essa mesa, ela tem o tema dela produtor cultural, formação e representação de classe. Então, a gente vai poder conversar um pouco mais, né, sobre a situação dos produtores culturais, né, nesse contexto de pandemia e de crise que a gente está vivendo, e também sobre essa formação. E os convidados da mesa das 15 horas é a Luana Cabral e o Hugo Melo. Bom, Vitor e Felipe, querem fazer mais alguma consideração?
Agradecer o convite, agradecer a disposição. Obrigado aí quem assistiu a gente também, que mandou perguntas. Parabéns aí a galera da produção cultural que segue firme aí pensando políticas culturais para o nosso país. É isso, agradecer também a oportunidade e parabenizar a iniciativa. Eu acho que nesse momento, quanto mais a gente está discutindo, quanto mais a gente está fomentando esses lugares de debate, melhor para o desenvolvimento da nossa categoria, né? E vida longa ao Alô Produções, que continue, hein? Que não se acabe aqui, que essa iniciativa possa gerar mais frutos. É isso aí, obrigado. Obrigada e agradeço também a todo mundo que acompanhou aqui com a gente, que deixou comentários, fez sugestões. Acho que é muito, muito importante, né, assim, essa mobilização que tem acontecido da sociedade civil e que esses espaços de diálogo, mesmo no isolamento, que eles cresçam, né, e aconteçam para a gente se fortalecer nesse processo. Então, muito obrigada. Até às 15 horas.